Nós já vamos começar com a prece, porque tudo que a gente faz aqui, a gente pede ajuda para essa espiritualidade bondosa, e além de pedir ajuda, a gente agradece, né? Agradece de todo o coração. Na aula anterior, a gente viu os princípios básicos do Espiritismo, que são a existência de Deus. Só vou retomar para a gente lembrar, tá, gente? A existência dos espíritos como seres imateriais e imortais, e que conservam a individualidade após a morte do corpo físico. A reencarnação como mecanismo fundamental de evolução, e em cujo processo, no processo da reencarnação, se revela a justiça divina. Então todos são iguais, todos têm as mesmas oportunidades. A mediunidade é a faculdade inerente a todos os seres humanos como meio natural de comunicação com os espíritos desencarnados e a pluralidade dos mundos habitados. Então, sob esses princípios básicos, esses postulados básicos, se assenta o Espiritismo, né? A doutrina espírita. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre mediunidade, que diz respeito àquilo que nós fazemos aqui na Casa do Jardim. A gente utiliza a mediunidade, o mediunismo, né? Para a gente poder trabalhar com todos. O princípio da comunicabilidade ou mediunidade, né? Isso é a possibilidade da gente se comunicar entre as dimensões física e espiritual através de médiums ou sensitivos. Para a doutrina espírita, mediunidade não deve ser vista como transe. Muitas pessoas acreditam que a mediunidade é um transe que a pessoa tem, né? E se apresenta aí, vamos dizer assim, estrebuchando e coisa e tal. Então, não é transe, tá bom? Mediunidade é a capacidade da pessoa se comunicar entre as dimensões. Mediunidade é sintonia, é você girar o seu dial do rádio, né? E encontrar a sintonia que você quer. Troca de experiência entre espíritos desencarnados e encarnados. Não há perda de consciência, não há anulação. A soma de experiência das partes envolvidas trazendo superação. Por que a gente fala isso? Porque muitas vezes o médium fala assim: ah, mas eu sou total inconsciente, eu não sei o que eu falo, né? Não, o médium tem essa consciência e ele pode intervir naquilo que está sendo transmitido através dele, né? Então, essa consciência, esse controle é o que a gente procura. Vamos dizer assim, a excelência e a educação da nossa mediunidade. Então, podem dividir os médiuns em duas grandes categorias. Kardec, quando escreveu o livro dos médiuns, é um livro grande, certo, gente? É um livro bem denso e é um livro que nos traz todo o conhecimento que Kardec trouxe sobre a mediunidade. Kardec é a espiritualidade, né? Então, eu não vou falar de todos os tipos de médiuns aqui, porque eu peço a vocês que busquem no livro dos médiuns essa classificação que Kardec colocou. Senão a gente não ia parar a aula logo, tá? Então, essas duas grandes categorias, é importante que a gente fale sobre elas. Médiuns de efeitos físicos, os que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Então, são os médiuns de efeitos físicos. Vamos dizer assim, que eles provocam algum efeito aqui na nossa matéria, ok? E médiuns de efeitos intelectuais, os que são mais aptos a receber e transmitir comunicações inteligentes. Allan Kardec, no livro dos médiuns, capítulo 16. Então, eu gostaria que vocês observassem
fossem lá nesse capítulo 16, depois da aula, a hora que der certo, vão procurar as diversas categorias dos médiuns e vamos estudar todas essas categorias. Então, resumindo, mediunidade de efeitos físicos, temos a materialização, a transfiguração, a levitação, o transporte, a bilocação, voz direta, escrita direta, tipologia, sematologia. Eu não vou ficar discorrendo sobre eles, é lição de casa. E os efeitos intelectuais, a inspiração. Quem aí sabia que a inspiração é uma mediunidade? É um tipo de mediunidade, né? E todos nós temos inspirações. A intuição. Nossa, eu tive a intuição de fazer tal coisa. Gente, a gente tem que entender que isso é um alcance de outra dimensão que nós conseguimos. A vidência, a audiência, a psicometria, você colocar a mão no objeto e receber as energias, perceber as energias que envolvem esse objeto e através disso você viajar para a história daquilo lá, tudo aquilo que aquele objeto passou. O desdobramento, a psicografia, a psicofonia, os médiuns curadores, são todos de efeitos intelectuais. E nós vamos nos deter mais neste tipo de mediunidade, desdobramento. Por quê? Porque é um tipo de mediunidade mais ou menos desconhecida até há pouco tempo, certo? A gente só sabia de alguns exemplos, porque Dom Afonso de Ligure, não sei quem, aquela professora que se deslocou e coisa e tal, a gente não tem muito conhecimento sobre isso. E a partir do conhecimento de apometria, a gente precisou estudar mais esse tipo de mediunidade do desdobramento. Então, todos são médiuns? Todos somos médiuns? Toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos, por isso mesmo, é médium. Então, todo mundo aqui nessa sala é médium. Essa faculdade é inerente ao homem, quer dizer, a gente já nasce com isso. Não se constitui, portanto, num privilégio exclusivo de ninguém. Por isso mesmo, raras são as pessoas que delas não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Todavia, usualmente, assim só se classificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Que é isso, gente? Todo mundo é médium, mas nem todo mundo é médium ostensivo. Então, a gente hoje chama de médium aqueles que têm essa faculdade bem ostensiva, certo? Então, por exemplo, eu não sou médium, eu não tenho a faculdade ostensiva, certo? Muitos de vocês também não têm, só que a gente tem germes dessas faculdades e que a gente pode estar educando, transmitindo assim para nosso espírito aqueles ensinos que a gente precisa para melhorar. Então, a mediunidade é de natureza orgânica. A gente, como eu falei, a gente já nasce com a mediunidade entranhada em cada célula nossa. A mediunidade é uma faculdade do espírito que se define e se delineia nas estruturas do perispírito, quer dizer, aquele que recobre o nosso corpo físico ou que permeia o nosso corpo físico. Para emergir na organização física onde está plantada. Imprescindível, portanto, organizações perispirituais e celular compatíveis a fim de que a mesma se manifeste como fenômeno. Como eu falei, para que ela se manifeste, a gente precisa de organização no perispírito e também nas células do corpo físico, né? Então, isso tudo já foi bastante estudado.
Semelhantes organizações, o próprio trabalho mediúnico as desenvolve e aprimora, podendo-se afirmar que a mediunidade é, além do mais, evolutiva. Por que evolutiva? Porque ela evolui, ela cresce. Quanto mais a pessoa trabalha aquela mediunidade, quanto mais a pessoa estuda e se dedica àquele aperfeiçoamento, a gente vai o quê? Evoluir. Vai aproveitar aquelas oportunidades que a gente tem de conversar com os espíritos, de conversar com os outros que já passaram por o que a gente está passando hoje, para que a gente possa acrescentar na nossa vida. Então, como nós dissemos, a faculdade é inerente ao homem e não constitui privilégio exclusivo. Por isso, raras são as pessoas que delas não possuem nenhum rudimento. Aqui nós vemos o médium está aqui e aqui está um espírito que está comunicando alguma coisa para ele. Vejam que esse espírito, ele vamos dizer assim, ele cresce, ele se expande, né? O médium também se expande, né? Olha, o médium está aqui e ele tem o seu perispírito expandido, e aí o espírito que vai se comunicar com ele tem também a oportunidade de se comunicar, né, através também da expansão. Ele fica pertinho do espírito, né, do médium, perdão, o espírito fica perto do médium, e aí ele transmite aquilo que ele quer transmitir. Então, novamente, a mediunidade não serve só para falar com os mortos, né? Os espíritos desencarnados não se enquadram nessa concepção do imaginário da cultura material. Ah, você fala com os mortos, né? Então, não é assim, gente. A mediunidade não se reduz a um balcão de atendimento ao qual a gente recorre para resolver problemas. Nossa, será que eu faço isso ou faço aquilo? Aí eu vou perguntar para os espíritos para ver se eu faço. Gente, a gente tem que resolver, né? O responsável pela nossa vida somos nós. Não serve para dizer o que as pessoas devem fazer ou para decidir seu futuro, tolhendo o livre-arbítrio que todos temos. A mediunidade não serve contra mal-olhado também. Não serve para ganhar na loteria, senão a gente era rico, certo? Não serve para justificar comportamentos anormais. Ah, eu fiz isso porque eu sou médium, então vocês têm que me perdoar aí, tá bom? Não serve para desobsidiar espíritos, não é um dom, não é uma graça, e não é castigo e também não é punição. É trabalho contínuo para a construção de um momento diferente, evidenciado no comportamento de cada um de nós. Então é interessante a gente ver o que não é a mediunidade, né? Porque aqui é só um desenhinho que eu peguei para a gente entender. Aqui estão os espíritos em outra dimensão, aqui estão as pessoas encarnadas, e as pessoas recebem influências dos espíritos. Então, nós aqui não somos só nós encarnados. Existe uma multidão de espíritos que estão conosco também, muitas vezes aprendendo conosco, muitas vezes nos ensinando, nos ajudando a melhorar a nossa compreensão, ajudando a melhorar a nossa recepção e ajudando a gente a entender o que se passa na nossa mediunidade. Então, a maioria das pessoas nem percebe na forma de pensamentos, estados de alma, impulsos que a gente tem, pressentimentos. Esse intercâmbio é meio que oculto. Então, você está ali, faz uma prece, pede ajuda, imediatamente essa ajuda vem através de pensamentos, através de intuições. A gente percebe que a gente foi direcionada para compreender melhor e resolver nós mesmos aquilo que deve ser feito. Em outras vezes, a influência é tão marcante, tão frequente, tão intensa e bem caracterizada que é um intercâmbio ostensivo. Então, são os médiuns realmente ostensivos, tá? Que ostentam aquela mediunidade, que fazem aquela mediunidade virar realmente matéria. Então, novamente, o desenhinho do espírito influenciando o médium.
E só se qualifica como médium aquele em quem a faculdade se mostra bem caracterizada. Eu estou frisando bem isso, porque a gente fala primeiro que todo mundo é médium, mas a gente só trata como médium aquele onde a faculdade é bem marcante, é bem ali pautada, né, gente? Então, o desenvolvimento dessa mediunidade não é apenas receber e transmitir as comunicações espirituais. Antes de tudo, é apurar e disciplinar a sensibilidade. Mantê-la nas melhores condições. Aprender a empregá-la. Visar as finalidades mais elevadas e abrange estudo constante da doutrina espírita, exercício prático e reforma íntima. Então, sem isso, a gente não melhora a mediunidade e não melhora nós mesmos. Porque se nós estamos aqui médiuns, é porque a gente tem que fazer, desenvolver os dons que Deus nos deu, desenvolver aquele instrumento, porque a mediunidade é um instrumento que a gente tem para trabalhar a nós mesmos e aqueles a quem nos rodeia. Então a gente pode auxiliar, pode ajudar, e a gente consegue isso, um estudo constante da doutrina, no exercício prático, porque a gente não pode deixar essa mediunidade enferrujar, e na reforma íntima, que é talvez o mais importante de todos. Então, depois vocês vão procurar subsídio para a reforma íntima, e vão observar que isso é um ponto primordial para todo médium. Não só para os médiuns, mas para todas as pessoas que se engajam no movimento de melhoria. Então eu falo assim, eu preciso desenvolver a minha mediunidade, porque um médium me falou isso, lá no centro tal, me falaram que eu tenho que desenvolver, né? E eu digo, as pessoas chegam para mim dizendo isso, eu digo não. Você não tem que desenvolver a mediunidade. Ela já está aí, você nasceu com ela. Você tem que educar essa mediunidade, para que ela não se torne uma doença, para que ela não se torne uma coisa que você não controla, você não sabe utilizar. E é uma pedra de tropeço para aquele que tem uma condição e não consegue utilizar de maneira boa, de maneira eficaz. Então, o que se costuma chamar desenvolvimento mediúnico, seria mais correto se denominar educação da mediunidade. Haja vista que Kardec, no livro dos médiuns, nos informa que, de certo modo, todos somos mais ou menos médiuns. Então, todos nós temos que educar a nossa mediunidade. Então, não é só para quem é médium também. Não se desenvolve uma faculdade que já é existente. Em nós, que se pode fazer também é educá-la. E Kardec, por vezes, nessa obra, no livro dos médiuns, ele se referiu ao desenvolvimento de certas faculdades mediúnicas, no sentido de que o exercício de uma faculdade a torna mais evidente, mais produtiva. Por isso que Kardec utilizou também bastante a palavra desenvolvimento, porque algumas faculdades, elas precisam se desenvolver através do estudo, através da educação. E os médiuns, gente, em desequilíbrio espiritual, aqueles que chegam numa casa espírita, totalmente joguetes dos espíritos, antes de serem admitidos num trabalho mediúnico, devem receber durante o tempo necessário ao seu reequilíbrio, assistência espiritual adequada. Porque a gente vê muita casa, muitas pessoas pensam dessa maneira. Você chega numa casa espírita totalmente desequilibrado e já vai para a mesa espírita, para a mesa mediúnica, né? Antes de você fazer um tratamento, antes de você poder estar, vamos dizer assim, minimamente sendo preparado para que você busque uma melhoria. Senão todo o trabalho mediúnico fica comprometido. Vai ficar só em prol daquela criatura, né? Que vai ser o show, no caso, vai fazer o show da mediunidade, certo? Então é imprescindível pessoas que chegam em desequilíbrio espiritual, e olha, acredito que todos nós um dia estivemos em um grande desequilíbrio e buscamos uma casa espírita para a gente melhorar, certo? Estou certa ou estou errada? Então, gente, todos nós, então não é desdouro nenhum
a gente chegar numa casa espírita e pedir um tratamento. Olha, eu não estou legal, estou aí total desequilibrado, eu precisava me equilibrar novamente, eu precisava ter pelo menos um ponto legal para poder me melhorar, certo? Então, nesses casos, nos casos de desequilíbrio, as pessoas devem ser orientadas a frequentar reuniões públicas doutrinárias, receber os passes para que possam liberar a carga emocional que tragam, a carga elétrica, a carga energética, tomar água fluidificada e ser incentivados fraternalmente à prática da oração, do estudo elevado e do culto do evangelho no lar. Gente, isso aqui é imprescindível para todo aquele que chega candidato a médium, candidato a melhorar no seu equilíbrio mediúnico, candidato a estudar aqui na casa. Importantíssimo você frequentar as reuniões, observar, prestar atenção às palestras, para você perguntar para você mesmo aquilo que você precisa melhorar. Tomar os passes também para aliviar aquela carga eletromagnética que você tem. A água fluidificada nos limpa de dentro para fora, aliviando cargas tóxicas que a gente acumula dentro de nós. E também a oração, que é o melhor, vamos dizer assim, aquilo que de melhor existe para a gente debelar os problemas que a gente tem. Então, estou numa situação difícil, sentindo todos os sintomas alterados de mediunidade, de desequilíbrio. Se eu conseguir, pelo menos, ler uma oração, leia-se. Às vezes é difícil até a gente se concentrar, né, para poder fazer uma oração. Então, leia uma oração, peça do seu coração com as suas palavras. Meu Deus, me ajuda. Jesus, esteja comigo nessa hora, para que eu possa melhorar, para que eu possa me equilibrar. Me auxilia, meu Pai. Isso é uma oração, se falado de coração. Então, a gente tem que realmente recorrer à oração em todos os momentos. E não só nos momentos de desespero, né? Nos momentos em que a gente quer agradecer, né, por estarmos aqui reunidos hoje, por a gente conseguir passar por mais uma etapa, pelo dia de hoje, pelas oportunidades que vêm para nós. E o médium precisa ainda buscar, gente, se autoconhecer e desembaraçar-se de vícios, bem como de hábitos negativos expressos em maus pensamentos, irritações, maledicência e preguiça, entre outros. Então, isso cabe tudo no autoconhecimento. Olha, eu estava procurando o autoconhecimento. Então, a gente precisa entender quem sou eu. Por que eu tomei essa atitude perante tal coisa? Por que eu faço isso sempre? Por que eu repito essa minha atuação? Então, a gente não tem que dar desculpa para nós mesmos. A gente tem que se indagar assim. Por que eu faço isso? Por que eu tenho essa atitude? E aí você vai procurar pautar as suas atitudes por um modelo que a gente tem, que é Jesus. Ele é modelo, certo? A gente não vai ser Jesus de um dia para o outro, mas nós temos ali o modelo para a gente estar seguindo. Então, educação e desenvolvimento da mediunidade, não se deve colocar em trabalho mediúnico quem apresente perturbações. É preciso, primeiro, ajudar a pessoa a se equilibrar psiquicamente. Como? Tratamento espiritual, passes, vibrações elevadas, esclarecimentos doutrinários. O perispírito guarda alguma relação com a mediunidade? Sim, o espírito comunicante age com o seu perispírito sobre o perispírito do médium. Então é importante a gente gravar isso daí. Conjugando a ação perispírito e a ação da mente, podemos perceber os fluidos ambientais e os fluidos dos espíritos que nos cercam e entrar em sintonia com eles. Esse é o mecanismo básico das comunicações mediúnicas. Gente, conjugar a ação do perispírito e da mente,
a gente percebe os fluidos ambientais e percebe os fluidos dos espíritos que nos cercam. Dessa maneira, nós vamos perceber se aquele espírito que se aproxima de nós é um espírito que está com boas intenções, é um espírito bom, ou se o espírito que se aproxima de nós é um espírito que vai trazer para nós algum prejuízo, né? Então, todo mundo tem que saber perceber esse tipo de fluido. Por isso, ele precisa ter uma sintonia elevada, né? Às vezes se aproximam dele sofredores, que ele vai auxiliar, mas ele precisa saber que são sofredores. Não achar que aqueles sofredores, como fala, a gente vai confundir aquela energia com a nossa energia, certo? A gente devagar, a gente vai compreendendo, vai conjugando a ação do perispírito e da mente para poder perceber as energias que vêm de outro. Essas energias são positivas ou são energias negativas? Devemos acatar essa influência ou devemos auxiliar essa influência que chega para nós? Então, como eu falei, a gente vai ver mais essa faculdade de desdobramento, porque ela é muito importante na apometria. Desdobramento é o fenômeno anímico que permite ao espírito se libertar do corpo parcialmente e estar em outros lugares. É muito pouco estudado isso aqui. Kardec disse em A Gênese que o espírito se aproveita com satisfação da oportunidade de escapar da prisão corporal sempre que pode. É um dos mais ricos fenômenos anímicos em que o ser se move livremente, pensa melhor, decide com mais conhecimento, mantém intenso intercâmbio com encarnados e desencarnados, segundo os seus interesses e afinidades. Então, o desdobramento nos permite tudo isso. Por isso, ele é muito utilizado aqui na apometria, certo? O médium de desdobramento, segundo Hermínio Miranda, no livro Diversidade dos Carismas, é um livro muito bom, eu li faz muito tempo, mas a gente precisa ler sempre, viu? Ele diz, é nesse estado de desdobramento que o espírito consegue entrar na posse de algumas de suas faculdades superiores, pelo acesso aos arquivos da sua memória integral. O que é isso? Todos nós somos espíritos milenares, certo? Senão, de muito tempo. A gente é velho de espírito, né? Então, a gente tem uma bagagem grande, a gente tem muito conhecimento adquirido. Quando a gente veio para esse mundo, a gente encarnou nesse corpo, esse corpo limita o nosso conhecimento, né? Então, ele coloca ali as barreiras necessárias para que a gente evolua naquele sentido para o qual nós viemos aqui para essa terra. Então, vamos supor que eu fui um grande cientista lá em várias encarnações. Aí eu tenho uma encarnação, né? Onde eu sou uma pessoa limitada, eu tenho aqui o meu cérebro limitado, eu sou uma pessoa que tem que aprender a humildade. Então eu venho para este mundo com toda a minha fisiologia, o meu físico limitado, as células são limitadas, para que eu possa aprender a obedecer ao outro, para que eu possa acatar as ordens de outro, aprender essa mediunidade que me falta, porque eu sou um grande cientista, ok? De vez em quando isso aflora na gente, né? E quando a gente desdobra, esse ser que está ali acanhado, esse ser que quase não consegue se expressar, ele alcança todo o seu conhecimento. Então é assim, o corpo está aqui, o espírito se desdobra, ele se expande e ele vai alcançar o seu cabedal. E através do próprio corpo dele, ele fala aquilo que ele está vendo. Às vezes você vê médiuns que mal tem o primário, né? O estudo primário, não tem estudo nenhum. Vejam o Chico Xavier, como ele falava, como ele se expressava, como ele descrevia as coisas que ele via. Então, porque ele tem acesso a um cabedal muito grande, que ele também tem,
mas também ele vai a outros espíritos para que eles possam orientar aquilo que precisa ser feito. Então, gente, é um acesso maravilhoso que todos temos quando nos desdobramos. E durante a noite todo mundo se desdobra, todo mundo tem acesso. Só que às vezes a gente também tem um certo limite, né? Porque senão a gente ia querer ficar dormindo o dia inteiro. Fala a verdade. Né, Lulu? Daí lembrar-se de encarnações passadas. Muitos se lembram de encarnações passadas e até mesmo em situações especiais, afastar a densa cortina que encobre o futuro. Porque o médium, ele tem acesso não só ao passado, mas também às várias oportunidades de futuro. Não digo oportunidades, é possibilidades, né? Porque ele, caminhando na toada em que ele está caminhando, ele vai ser levado para determinado tipo de futuro. Isso vamos dizer assim, é uma coisa... então você pode ver o futuro? Não é assim. Então, os futuros possíveis estão delineados nas diversas dimensões. Depois vocês vão ver melhor com o tio lá, com o Adilson, que vai explicar mais coisas. Eu só vou estar falando sobre isso, mas a gente vai estar... A gente tem acesso a futuros possíveis. A gente tem acesso a nós no futuro, de uma maneira geral. Só estou dizendo algumas possibilidades que a gente tem com o desdobramento. Martins Perava, no livro Estudando a Mediunidade, nos diz que, analisando as situações em que pode ocorrer essa libertação, esse desdobramento espiritual, ele chama atenção para a existência, nos trabalhos mediúnicos, do chamado médium de desdobramento. Ou seja, aquele cujo espírito tem essa propriedade ou faculdade de desprender-se do corpo, geralmente em reuniões. Então, isso aqui era raro antigamente. Nas reuniões mediúnicas, vamos dizer assim, anteriores, reuniões mediúnicas comuns, a gente tinha somente a psicofonia. Raramente a gente via alguém desprender-se do corpo. E a partir de um certo tempo, eu diria, depois que surgiu a apometria, a gente observa um grande número de médiuns se desdobrando, alcançando regiões maravilhosas e trazendo essas coisas boas para nós, tá? O médium se desprende e excursiona a vários lugares, na terra ou no espaço, a fim de colaborar nos serviços, consolando ou curando. Então, se abre oportunidades mil para que a gente possa ser mais útil a nós mesmos e ao nosso próximo. Então, Kardec nos diz que, eu já falei isso aqui, né, que o espírito do sonâmbulo, Kardec chamava o médium desdobrável, médium sonâmbulo, né? No estado de desprendimento, o sensitivo desdobrado, ele entra mais facilmente em comunicação com outros espíritos encarnados ou não encarnados. Isso aí, gente, é interessante, porque a gente também pode se comunicar com aqueles que estão encarnados, porque todo mundo é espírito. Pinha de carne, outro não está, né? Então, todo mundo é espírito e a gente, desdobrado, uma vez desdobrado, pode se comunicar tanto com encarnados quanto desencarnados. Então, a gente constata que, havendo como promover o desdobramento com facilidade, a faculdade mediúnica por conseguinte, e as reuniões espíritas também, só tem a ganhar em rendimento e produtividade, certo? Então, não, isso aqui não. Nós vamos entrar na parte do início da apometria, tá? Nós vamos falar um pouquinho só sobre a apometria. Qual é o conceito de apometria? Porque muita gente não sabe o que é, muita gente fantasia, muita gente acha que é uma coisa proibida no espiritismo, né? O termo apometria é composto de duas palavras gregas, apó, que significa além de, e metron, medida, o qual dá uma interpretação mais lógica, que se resume, em essência, na separação do corpo astral ou do corpo mental do corpo físico pelo comando da mente. A apometria é um conjunto de princípios e técnicas de tratamento espiritual baseado no desdobramento
e na dissociação dos múltiplos corpos e níveis do ser humano. Por que a gente fala isso? Que a apometria é o conjunto de princípios de tratamento baseado no desdobramento e na dissociação. Porque nós não somos só corpo, perispírito e espírito. Didaticamente, a gente convencionou falar assim. Só que o perispírito, e Kardec também já dizia isso, ele é a chave para inúmeras outras descobertas que vão abrir para nós. O espiritismo é evolucionista. Então, essa chave do perispírito vai abrir uma gama enorme de trabalhos, uma gama enorme de estudos para a gente saber. E hoje, através também do nosso irmão André Luiz, que tocou nesse ponto e explicou muito bem nos seus livros, nós temos o corpo astral, porque o corpo astral é que é o, vamos dizer assim, o perispírito por acepção, né? Então, muita gente toma esse corpo astral por perispírito. O corpo mental, que divide-se em dois, e o corpo físico, que é esse nosso corpão aqui, né, que tem as células e tudo mais. Além desse conjunto, ainda nós temos o duplo etérico, muito bem descrito, não só por André Luiz, mas por muitos cientistas, e também na antiguidade, na China, no Egito, já se falava sobre esses vários corpos que a gente tem, né, que a gente possui. Então, esse conjunto de princípios, baseado no desdobramento e na dissociação dos múltiplos corpos e níveis. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje eu estou aqui com vocês, meu nome é Hebe, e eu tenho uma individualidade. Só que eu já animei vários outros corpos, várias outras individualidades, várias personalidades, certo? Não sei quais são, porque graças a Deus, né, a gente não tem essa facilidade de estar perscrutando quem nós fomos no passado. Então, esse conjunto de corpos, esse conjunto de experiências, como eu falei, no desprendimento do corpo, ele fica possível da gente estar tirando alguma coisa para a gente se auxiliar. Agora, essa dissociação é um dos mecanismos através do qual a gente pode estar acessando essas individualidades do passado que, pasmem, hoje atrapalham às vezes o nosso caminhar. Porque, como eu falei, ontem, vamos supor que eu fui aquele cientista famoso, né? Aquela pessoa que falava, olha, faça assim, os outros faziam. Aquela pessoa que mandava numa comunidade, né? Então, e hoje eu venho com essa limitação, tá? Então, de vez em quando, assoma em mim aquele lá do passado que tinha poder. Então, eu fico indignada que eu não estou podendo mandar em nada. Às vezes, nem em mim mesma, nem na minha casa eu mando, entendeu? Então, é interessante a gente observar quantas pessoas que assomam essas personalidades e às vezes atrapalham na vida profissional, na vida familiar. A pessoa quer tudo organizado, exige que os outros façam. Calma, cada um tem o seu ritmo, né? Então, isso daí é passível de tratamento. Essas personalidades que são dissociadas nos múltiplos corpos e níveis, porque a gente é infinito, viu? Depois a nossa companheirinha vai dar uma aula boa para a gente sobre esses corpos, a gente vai entender melhor. Então, a gente é infinito, a gente somos várias dimensões numa só aqui. Não, quer dizer, não que esteja numa só, está representada neste corpo de manifestação que está falando com vocês. Então, eu sou uma soma, um somatório de experiências que está aqui conversando com vocês. Bom, a apometria vem do grego, né? Nós falamos, representa o clássico desdobramento entre o corpo físico e os corpos espirituais do ser humano. Resumindo, é a técnica de desdobramento do agregado espiritual do ser humano, induzida por energia mental de um operador encarnado, através de pulsos ou comandos energéticos mentais, sob impulsos da vontade. É uma ferramenta de manipulação de energia. Com a apometria,
nós aprendemos que podemos, utilizando o magnetismo, utilizando comandos verbais, utilizando esses impulsos da nossa vontade, utilizar essa ferramenta de manipulação de energia. Eu vou dar só um exemplinho. Por exemplo, estamos numa reunião mediúnica onde um espírito precisa socorrer o outro, tá? Através do nosso magnetismo, a gente exsuda uma propriedade do nosso perispírito, é plástico, né? É uma coisa assim vaporosa. Como chama? Alguém sabe? Ectoplasma, isso mesmo. Então o nosso ectoplasma, a gente não enxerga aqui. Ele é utilizado para formar roupas, muitas vezes remédios para curar as feridas, né? E essa manipulação de energia que nós estamos começando a aprender, através da vontade a gente consegue, vamos dizer, a pessoa perdeu um braço num acidente, desencarnou e coisa e tal. Você refaz esse braço com pulsos mentais, com manipulação dessa energia usando o ectoplasma. Então, esse conhecimento é muito profundo. Às vezes a gente faz só querendo. Por isso que às vezes alguém pede para nós, faz uma oração para mim, eu estou mouse aqui, né? Estou querendo ajuda. Você faz aquela oração desejando que o outro se recupere, desejando que o outro fique melhor. Esse desejo, ele se materializa em outra dimensão para auxiliar a pessoa. A pessoa fala, olha, obrigado, eu melhorei muito. Porque você manipulou as energias. Eu estou dizendo que a gente já sabe há muito tempo manipular essas energias, só que não tinha nem noção disso, né? E agora a gente tem um manual mais prático para que a gente possa estar manipulando essas energias e tendo cuidado com isso, certo? Porque todas essas energias, a gente tem que ter responsabilidade para estar utilizando, certo? Por isso, o conhecimento da moral do Cristo é muito importante. Então, vamos ver um histórico. Como que surgiu essa tal de apometria, né? Como é que ela veio a público? Como que ela foi desenvolvida? Como que ela foi disseminada? Em 1963, portanto, há muito pouco tempo, ela é novinha, é um recém-nascido. No Congresso Espírita Pan-Americano, em Buenos Aires, um bioquímico, Dr. Luiz Rodrigues, apresenta a técnica hipnometria. Então, ele apresentou a técnica nesse congresso e deixou muita gente assim, né? Esse Dr. Luiz Rodrigues era, como eu falei, um farmacêutico psicoterapeuta, mas não era espírita. E ele trouxe também a convite do pessoal que era diretor do Hospital Espírita de Porto Alegre. Em 1965, 2 anos depois, ele foi fazer a demonstração dessa técnica para o pessoal de lá, que trabalhava, né, com pacientes com problemas mentais, trabalhava com reuniões mediúnicas também. E a hipnometria consistia em desdobrar o paciente através de contagem lenta, onde há impulsos energéticos que se contava de acordo com a idade do paciente. Imagina você desdobrar eu depois, né? Vai ficar contando até. Então, ele conseguia, contava e leva até os médicos desencarnados no plano espiritual. Ele fazia isso. Aí, muita gente ficou interessada no caso. Dr. José Lacerda de Azevedo, que era médico lá também no hospital espírita desde a juventude e profundo conhecedor da doutrina espírita e de inúmeras e outras ciências, né, incluindo a física, ele ficou interessado, falou, nossa, que beleza, deu a inspiração, né, começou a estudar essa técnica. Mudou o nome para apometria, porque ele achou inconveniente o nome dado, porque não tinha nada a ver com hipnose. Ninguém hipnotizava o outro, né? É uma técnica que induz ao sono, a hipnose e tal. Então ele falou, não tem nada a ver. Eu vou
estudar isso daqui, entender o que a técnica consistia num desdobramento produzido pela vontade forte daquele que estava operando. Tanto é que hoje a pessoa que trabalha na casa apométrica não se chama doutrinador, se chama operador, tá? Que esse desdobramento também podia ser feito instantaneamente, pela vontade treinada, desde da pessoa, do operador também, independente do hipnotismo. Não precisa hipnotizar as pessoas, usando apenas as possibilidades anímicas da criatura humana. Gente, durante muito tempo, na doutrina espírita, por causa de excessos cometidos, logo que Kardec trouxe o estudo da doutrina espírita a público, muita gente utilizou o conhecimento de uma maneira de mistificar as coisas, né? Então, chegava na reunião, assim, cobrava, né, para entrar nas coisas, falava assim: eu estou recebendo o espírito do fulano de tal, parará. E era ele mesmo que estava falando, ele mesmo que estava inventando o negócio, né? Até hoje tem, né, gente? Vamos e venhamos. Então, as pessoas se iludem facilmente. Pessoa que está querendo uma resposta do além, né? Está querendo uma resposta, ela se ilude. Ela não tem quase que a ilusão é muito fácil de ser trazida. Então, a pessoa que não tem a técnica, que não sabe, o que acontece? Ela vai em busca de conhecimento, ela vai em busca de elementos para que ela compreenda melhor, certo? E Dr. Lacerda trouxe essa inovação, consistindo no quê? Possibilidades anímicas. Então, durante muito tempo, o animismo foi sinônimo no espiritismo de mistificação. Hoje, os espíritas sérios que estudaram a coisa a fundo sabem que não é assim, né? Que o animismo são aquelas potencialidades da própria pessoa que utiliza o seu cabedal para poder se expandir, ter acesso a esse cabedal e transmitir, certo? Ter acesso a outras dimensões e transmitir aquilo que ela conheceu. Então, hoje em dia, a gente já sabe que animismo não é mistificação, certo, gente? Animismo é a propriedade da pessoa, ela mesma, alcançar, vamos dizer assim, o seu próprio espírito e, através dele, ela poder alcançar o seu cabedal, as suas potencialidades. Então, não pensem mais em animismo como muita gente fala, que animismo é mistificação, Então, o doutor Lacerda, estudando, pesquisando, porque ele era pesquisador, experimentando a nova técnica, com muito amor, com muito carinho, dedicação, ele e sua equipe chegaram a resultados inesperados, né? Porque ele viu aquilo lá na demonstração do Dr. Luiz Rodrigues, chegou rápido, diz que ele chegou na casa dele, a esposa dele, Dona Yolanda, era médium, né? Então ele chegou na Dona Yolanda e falou: eu vou fazer agora um experimento. E já fez o experimento com a esposa dele, que era médium. E foi um sucesso. A partir daí, ele começou a estudar mais e mais com toda a equipe e conseguiu chegar em resultados maravilhosos, gente. Aplicando a apometria em trabalhos de pacientes de toda a ordem, o método surpreendia, facilitando enormemente o diagnóstico dos sintomas, como também trazendo de imediato a resposta positiva nos tratamentos aplicados. Lembre-se que ele trabalhava no Hospital Espírita de Porto Alegre. Era um hospital que tinha uma ala de doentes mentais. E eles eram tratados, né, com a apometria também. Muitas vezes o paciente surpreendia a equipe totalmente recuperado após uma sessão de atendimento. Então a gente vê, por isso que tem essa aura. Eu vou lá na apometria porque lá eles fazem e acontecem, né? Não é assim, gente. A gente tem todo um aparato para que alguma coisa se modifique, a nossa vida, vamos dizer assim, ela tem uma abertura tal que nós possamos enxergar o que é melhor para nós e a partir dessa vontade a gente faça. Então a apometria nos permite isso daí. Muitas influências
tanto nossas, do nosso passado, como eu falei, de nós de ontem, que eu acho hoje, né, aprendendo a apometria e estudando, eu acredito que hoje os obsessores somos nós mesmos, tá? Os outros irmãos somente se aproveitam de uma fraqueza da gente e utilizam essa energia para prejudicar aqueles que têm grandes vinganças arquitetadas e tal. Mas os nossos maiores obsessores somos nós mesmos, com os nossos vícios, as nossas vontades, né? Isso tudo é isso que nós viemos tratar aqui na Terra. É por isso que nós encarnamos aqui, para a gente se educar, para a gente observar o que há em nós que precisa ser melhorado, tá bom? Então, uma sessão de atendimento muitas vezes faz uma diferença na vida da pessoa. Elas, tipo como se arrancasse uma coisa que cobre, e ela sai leve, ela sai tranquila para poder trabalhar em si própria. E também é uma técnica que não propõe alterações dos fundamentos filosóficos e éticos da doutrina espírita. Gente, importante frisar novamente que a doutrina espírita é uma doutrina evolucionista. Kardec disse que se a ciência alcançasse determinado patamar, que o espiritismo deveria acompanhá-la, né? Então a gente vê que nada se altera naqueles propósitos básicos da doutrina espírita, aqueles que o nosso companheiro falou semana passada, né? Os postulados básicos são todos pilares mesmo que a gente precisa utilizar. E o Dr. Lacerda publicou 2 livros, Espírito e Matéria, Novos Horizontes para a Medicina, faz 42 anos que ele publicou. E Energia e Espírito, que chama Teoria e Prática da Apometria, já em 93. Atualmente, gente, a gente conta com inúmeras publicações sobre o assunto, sempre crescendo. Contamos também com vasta informação na internet. Só que a internet, como vamos dizer assim, um veículo de informação que aceita tudo, a gente precisa fazer a filtragem, né? Porque tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa que não vale nem uma leitura, tá, gente? Então, cuidado com as leituras. Eu digo sempre, a gente tem que ler de tudo e extrair o que é bom. A gente não... Antigamente existia tipo assim, você não pode ler Ramatiz, porque Ramatiz, ele é anti-espírita. Você não pode ler, como é que chama aquele... O Robson Pinheiro, porque ele é muito extravagante. Você não pode ler tal coisa, você não pode ler... Gente, eu acredito que a gente tem que ler de tudo e retirar o que é bom, certo? Porque a gente precisa de todo o conhecimento possível. Então, na nossa biblioteca, não tem nenhuma censura, tá? A gente pode estar acessando livros que a gente quiser, a gente pode estar vendo o livro que a gente quiser e discutindo o livro que a gente quiser, tá? A gente é muito aberto. Aqui, novamente, uma figura sobre o desdobramento. Aqui é o mentor que está auxiliando aquele médium a se desdobrar. Observem bem essa figura, porque vocês vão ver ela várias vezes, tá? Novamente, o médium se desdobrando, ele está sentado e ele vai trabalhar em outro lugar. Num atendimento aos enfermos, é utilizada a seguinte prática. Coloca-se inicialmente, por desdobramento, os médiuns em contato com as entidades médicas do astral. Então, a gente tem uma cobertura de irmãos que trabalham com isso, que trabalham com o melhoramento do outro, que trabalham, enfermeiros e médicos, como é que fala? Aqueles irmãos que trabalham com isso, ajudando as pessoas. E uma vez firmado esse contato, faça o mesmo com o assistido, aquela pessoa que vem buscar o tratamento, possibilitando dessa forma o atendimento do corpo espiritual do enfermo pelos médicos desencarnados, assistidos pelos espíritos dos médiuns, que então relatam todos os fatos que ocorrem durante o atendimento, tais como diagnósticos, as cirurgias astrais, as orientações práticas para a vida, assim como a descrição do problema espiritual que o paciente apresenta e as suas origens.
Então, resumindo, é isso daí que é um atendimento apométrico. Nós desdobramos o médium, colocamos ele em contato com o hospital do plano espiritual, no plano astral, em que a gente trabalha. Ao mesmo tempo, nós desdobramos o assistido, que aqui na Casa do Jardim não está presente, tá? Foi uma decisão que nós tomamos. O assistido não fica presente aqui na Casa do Jardim, ele fica na casa dele, porque esse desdobramento se dá também à distância. E a gente leva esse componente espiritual do assistido para o hospital no plano espiritual também. E aí é que a gente vai fazer aquela varredura total para observar o que precisa ser feito, o que pode ser feito. Porque a gente pode chegar, como diz o outro, até a página 20. Daí para frente é com a pessoa, tá? Então muitas coisas a gente não pode fazer para todo mundo. Às vezes a pessoa nem se apresenta para tratamento, certo? Ela nem se apresenta no hospital espiritual porque ela não quer o tratamento. Então nós somos obrigados a fazer uma oração e desejar boa sorte. No atendimento, torna-se necessário ainda que se faça proteções vibratórias aonde a gente está, através de preces e formação de campos de força e barreiras magnéticas ao redor dos médiuns. O Dr. Lacerda observou também nos seus estudos que há necessidade dessas barreiras magnéticas ao redor dos médiuns que estão desdobrando, para que eles não sejam alvo de ataques espirituais. Então é importante que a casa esteja sob essa proteção. E a gente faz essa proteção de que maneira? Utilizando a nossa mente, utilizando a vontade. Fazendo conosco, com aquilo que nós temos, por exemplo, campo de força ao redor desta casa, para que os médiuns aqui não sejam atacados, os médiuns possam desdobrar com tranquilidade, e por essa barreira magnética só vai passar aquele espírito que é permitido ele passar, certo? Então nós temos os lanceiros, né, que ficam todos aí protegendo a casa, os guardiões, e eles somente permitem, e a gente faz essa barreira, porque eles poderiam fazer a barreira, a espiritualidade, mas a gente está fazendo também para a gente poder aprender como é que é, certo? Interessante isso. O tratamento dos obsessores constitui um capítulo à parte, tal a facilidade e eficiência com que os espíritos sofredores são atendidos. Muita gente conta, né, sem conhecimento de causa, que na apometria a gente coloca os espíritos sofredores e obsessores dentro de cápsulas e manda eles para outros planetas. Já ouvi isso, gente. Então, meu pai, primeiro de tudo, a gente é cristão. Né? Não tem sentido você fazer isso com o irmão seu, e principalmente que a gente também não quer que se faça conosco. Então esses espíritos, mesmo que sejam obsessores ferrenhos, são espíritos machucados, doentes, que precisam de ajuda, e você consegue, com as técnicas apométricas, que mais tarde os nossos companheiros vão trazer para vocês vão observar como é muito simples, muito tranquilo, ajudar esses irmãos naquela sua necessidade, tá? Então ninguém aqui manda a gente numa cápsula para o magma da terra, por exemplo, tá? Tem gente que fala, eles pegam os espíritos e jogam lá no magma da terra. Primeiro, como se a gente tivesse essa capacidade. E segundo, como se a gente não fosse cristão. Pelo amor de Deus. Então, em virtude dos médios espirituais, dos médicos espirituais, dos médiuns e dos assistidos estarem no mesmo universo dimensional, os espíritos protetores agem com muito mais profundidade e rapidez. Os diagnósticos são muito mais precisos e detalhados. As operações astrais são executadas com alta tecnologia, com emprego de aparelhagem sofisticadíssima em hospitais muito bem montados em regiões elevadas do astral superior. Gente, a gente trabalha em hospitais que a gente fala assim, nossa, que beleza, eu queria ser tratada num hospital assim na Terra. Vamos dizer assim, é supra-sumo, aparelhagem
de alta eficácia. Muitas vezes a gente nem opera essa aparelhagem que é apresentada. São somente os espíritos superiores que vêm e operam essa aparelhagem. A gente aprende. A gente doa ectoplasma para que aquilo possa beneficiar o assistido. Então é interessante como muita coisa que a gente antigamente nem sonhava, a gente sabe que é possível e vê que é possível. Isso que é interessante. E todo o grupo permanece unido nesse trabalho, gente. Então, esse é um dos grandes segredos, se é que se pode falar segredo, do tratamento espiritual. E será provavelmente um marco fundamental para a futura medicina do espírito. Então, cada vez mais médicos estudam e praticam esse tipo de medicina do espírito, porque conseguem chegar à raiz do problema, aquilo que originou aquela doença que a pessoa tem hoje. Também ninguém vai tirar a doença, que é uma doença necessária. Entendam que a gente não vai interferir no livre-arbítrio de ninguém. Muita gente fala, mas vocês interferem no livre-arbítrio, porque o espírito obsessor quer ficar com aquele obsidiado e vocês não deixam. Espera um pouco. O livre-arbítrio, até aqui na Terra, que é tudo imperfeito, a nossa justiça é tão falha, a gente procura. Aquele malfeitor, ele é segregado, ele é colocado onde? Na penitenciária, para que ele não faça mal às outras pessoas. Então a gente observa que esse tratamento todos os espíritos recebem. Só que, diferentemente de quando você joga um malfeitor na penitenciária e não lhe dá assistência para que ele se desenvolva, aqui é diferente. A gente faz esse tratamento naquela criatura, utiliza todas as técnicas possíveis para que ele se liberte daquela ideia fixa e encaminha para os hospitais no plano espiritual, encaminha para que ele seja tratado, mais ainda naquela doença que ele tem. Então ele não vai, esse espírito que é obsessor, ele não vai continuar naquela lida, certo, gente? Por quê? Essa medicina do espírito, ela engloba todos os espíritos, encarnados e desencarnados. O assistido, a pessoa que recebe o tratamento, também, eu falei isso, já que é desdobrado e recebe integralmente, com o uso da apometria, o processo terapêutico se torna mais ágil e eficaz. Mas você não falou que o assistido tem que fazer a reforma íntima? Sem a reforma íntima, não há essa eficácia, certo? Ele pode melhorar momentaneamente, mas se ele não promover a sua melhora, não adianta, porque vamos dizer assim, você limpa o lugar para que ele possa andar. É diferente, né? Então, ele vai andar se ele quiser. Terminado o tratamento, médiuns e assistidos são reconduzidos ao corpo físico através de um perfeito acoplamento, que vocês vão ver também mais adiante nas leis apométricas. Gente, essa recondução para o corpo físico, antigamente, nós trabalhávamos numa casa espírita e éramos responsáveis pela escola de médiuns na parte prática, né? E nos últimos tempos em que eu trabalhei lá, nós tínhamos todos aqueles médiuns aprendizes, né, chegavam para nós e a gente precisava trabalhar com eles, trabalhar com aqueles médiuns. E antigamente a gente trabalhava assim, éramos eu e mais uma auxiliar, e a gente ia de médium em médium, cadeira em cadeira, tentando fazer com que ele desse passividade, desse passagem ao espírito comunicante, certo? Então era o exercício que todos fazíamos. Isso aqui é só para descontrair, viu? Teve uma época, chegou um certo ponto, nós chegamos, fomos de médium em médium, chegamos numa médium. Hebe, ela falou para mim, tem um espírito falando aqui para mim, que eu preciso ir com ele. Eu falei, mas qual é a vibração dele? Eu sempre pergunto, né? Qual que é a vibração dele? É boa? Nossa, ele é muito lindo, é muito bom. Me sinto muito bem. Eu falei, ele está falando o que para você? Para que eu vá com ele, que ele vai me explicar algumas coisas.
Como eu tinha uma mesa inteira para observar, eu falei assim, tudo bem, pode ir. Gente, eu não sei nem o que deu em mim naquela hora. Aí eu continuei, porque no desdobramento a gente quase não fazia. Aí eu continuei em todos os, até eu voltar nessa médium. Quando eu cheguei nela, já estava na hora de fechar a sessão, né? Tá, fechar a reunião. E eu lembro como se fosse hoje o perrengue que eu fiquei, porque eu chegava na médium, eu falava o nome dela, fulana, volta. Ela estava gelada, gente, gelada, 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 parecia uma pedra de gelo. E eu chamava ela, fulana, volta. E ela não voltava. Aí ela começou a falar para mim assim, eu não quero voltar, está muito bom aqui. Eu lembro como se fosse hoje. Ela falava assim, eu não vou voltar. Eu falei, meu pai amado, agora que tu vai voltar. E foi um tarde de rezar Pai Nosso, e pedir pelo amor de Deus, para a espiritualidade trazer. Eu chacoalhava, até que ela voltou. A partir daí, gente, eu falei, eu tenho que estudar isso aí, não pode ser assim. E olha que interessante, como não há acaso. A partir daí, chegaram na nossa casa espírita os livros do Dr. Lacerda. E nossos grupos começaram a estudá-lo. Aí que eu comecei a entender e como eu vou trabalhar com o médium desdobrado, né? Porque eu não tinha esse conhecimento, eu não sabia como trabalhar, como trazer esse médium acoplado de volta, né? Então é só para a gente descontrair. Não vou deixar ninguém gelado, não vou deixar ninguém do outro lado, ninguém morre desdobrado, tá? Todos voltam. E outra coisa, todos voltam tranquilos e serenos, acoplando cada célula. Por isso que a gente tem esse cuidado de fazer os médiuns voltarem e acoplar célula com célula, tá? Então é interessante a gente saber que o que é a ignorância da gente faz conosco, né? A gente não saber lidar com determinado assunto. Então, a partir daí, a gente tem que saber como é que lida. Eu acho que tudo foi preparado, né? Para que a gente pudesse deslanchar um pouquinho. Então, é interessante. Oi, fala. Mas depois ela falou, o aprendizado que ela teve, ela falou... Sim, ela disse que foi para lugares maravilhosos, porque eram aprendizes de mediunidade, né? Disse que foi para lugares lindos. Por isso que ela não queria voltar. Ele levou ela para um lugar muito lindo, então ela falou, meu filho, eu não fico nessa terra aqui, esse corpo pesado aqui, não. Né? Então ela não queria voltar. Vê que interessante. Então a gente tem que saber que nossa vida de relação está aqui. A gente tem que fazer a nossa vida aqui. Nada de querer ir para o mundo espiritual e ficar. Vai chegar a hora que a gente vai ficar, né? Mas calma. Primeiro cumpra a sua tarefa. Então a finalidade da apometria vem ainda no sentido de complementar o trabalho de desobsessão nos casos mais difíceis ou complexos, não solucionados nas sessões mediúnicas. Muitas pessoas são encaminhadas aqui para a Casa do Jardim, porque eles falam assim, teu caso só lá na Casa do Jardim, né? A gente observa um grande número de pessoas com obsessões complexas que mais tarde, acho que o colega não está aqui que vai dar essa aula de obsessões complexas, vai explicar o que são, porque existem obsessões simples, né? Aquele que encosta um pouquinho ali, e existem toda uma gama de tipos de obsessões, que vai ser bem detalhada, para a gente entender como é que agem esses irmãos. E a apometria busca a cura, ou ao menos o lenitivo, tá? Para que o paciente procure sua autocura, através de palestras, como eu falei, passes, pelo despertamento da sua religiosidade, inerente de cada um, e pela reforma íntima. Eu vou falar tanto essa palavra aqui que vocês vão cansar. Tendo o Evangelho do Cristo como condutor. Então, gente, não existe milagre, tá? Aí temos o projeto Manuel Filomeno de Miranda, né, que também fazia muitos desdobramentos. Nos domínios da mediunidade, trata de muitos casos onde a gente vai ver o desdobramento deslanchando. Então é importante a gente observar. Aqui está o médium conversando, né? E o espírito, acho que está aqui, né? O obsessor está por aqui. Aqui são os mentores, está intuindo o dialogador. Aqui está o médico espacial. Então, gente, é muita gente envolvida no tratamento, né?
A apometria se torna uma técnica revolucionária no manejo com as criaturas do Pai. Entretanto, ela não deve ser vista como um meio de contato e auxílio e não como um princípio finalizador. Ela não é um fim em si, ela é uma ferramenta. Eu sempre digo que é uma ferramenta. Primeiramente, com a apometria manipula, ou melhor, permite manipular energias poderosas, não se aconselha tratá-la sem a visão ampla da doutrina espírita. Então é importante a gente ter essa visão da doutrina espírita, da moral do Cristo, para que a gente possa estar trabalhando com a apometria. Porque se eu não tenho essa moral, se eu não tenho a ética, eu posso enfiar os pés pelas mãos. E, depois de impregnados com a doutrina, ele utiliza essa palavra, impregnados com a doutrina, é que a gente deve aprimorar a nossa conduta, agregando os valores da apometria. Então é um estágio que a gente vai buscando melhoria. A reunião de desobsessão convencional, aquela que você chega numa mesa conversando com cada médium, se restringe a atender espíritos por meio de comunicação espontânea. Nem mesmo aquelas nas quais se lança a mão do método que foi usado por Kardec, que era a evocação, porque muitas reuniões utilizam a evocação, mas são raras. Kardec utilizou demais esse expediente da evocação. Ele chamava o espírito fulano de tal para aprender com aquele espírito, E é possível mais do que sondar as companhias espirituais do indivíduo, procurando solucionar as questões obsessivas, o que se pode alcançar com relativo êxito. A apometria constitui uma técnica e um método de tratamento. Ferramentas preciosas tanto para dinamizar reuniões mediúnicas, que não ficam mais naquele lenga-lenga, a indução de desdobramento com relativa facilidade é apenas a faceta mais visível do processo, porque os estudos se aprofundam quanto para catalogar, abordar e enfrentar uma gama de patologias que em numerosos casos dificilmente poderiam ser tratadas por outros meios. A gente observa a nossa, vamos dizer assim, a nossa própria personalidade, que num passado distante, hoje, perturba eu hoje. Então como é que eu vou tratar isso? Se não for desdobrando, dissociando e tratando cada parte, tratando o início daquele problema, o início daquela dificuldade com a pessoa, buscando ajudar aqueles que foram prejudicados por nós, certo, gente? Então, nós temos aqui uma relação, só para a gente tomar um conhecimento prévio, dos nossos corpos espirituais, começando pelo corpo físico. Aqui nós temos o duplo etérico, nós temos depois o corpo astral, que é o perispírito propriamente dito, temos o mental inferior, como eu falei, o mental se divide em dois, o mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico, que é o espírito propriamente dito. Então, isso daí nós vamos ver bastante aqui no nosso curso, essa formação. E a gente vai cuidando, geralmente os nossos problemas estão aqui, no astral. Aqui no astral. E eles se projetam para o nosso duplo etérico, que daí se projeta para o físico. Muitos compromissos nossos de passado estão entre o mental e o astral. Então, o corpo astral a gente chama de corpo das emoções, corpo dos sentimentos. E vocês vão ver a gente tratar muito esse corpo aqui. Por quê? Porque as nossas emoções e sentimentos são ainda muito básicos, A gente precisa purificar muito os nossos sentimentos. Então, por isso, muitas dificuldades nossas estão aqui. Então, a gente trata esses corpos todos. No mental inferior, se apresentam aquelas, vamos dizer assim, aqueles traumas da gente com mando assim, muito grande, com muitas humilhações que tivemos no passado, fica também entre o astral e o mental inferior. Depois a gente vai ver as propriedades todas, E por que aprender a apometria? Não apenas o assistido, mas também a equipe de médiuns, desde a abertura das atividades, atua em desdobramento consciencial. Então, assim, os agentes,
e o alvo da investigação se encontram na realidade astral para trabalharmos. Esse fato nos auxilia na precisão das percepções e da eficácia da terapia empregada, né? Então a gente vê muita coisa boa a gente fazendo com a apometria, se descortinando um universo de possibilidades, gente. É um universo tão grande que todo dia a gente tem que estudar, tá? Enquanto se desbravam no plano espiritual e suas particularidades, e também se desvenda a alma humana, que é muito complexa. Então é hora de estudar e se capacitar para manejar com perícia, segurança e destreza essas ferramentas. Muito obrigada pela atenção, acho que deu tempo. A próxima aula, dia 25, vai ser sobre a apometria e a física quântica, tá? Olha como nós estamos chique. Nosso companheiro ali que vai nos apresentar, e a gente precisa estar apto a compreender, certo?